Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ebener Silva e hoje a gente vai iniciar uma jornada aí de desenvolvimento de uma aplicação, um chatzinho, que é o WhatsChat. Então, nesse chat a gente consegue fazer todas as funcionalidades que um chat faz, né? Mas é mais por questões acadêmicas mesmo, né? Para a gente desenvolver junto essa plataforma aqui. Então, aqui a gente consegue iniciar uma conversa tanto clicando no usuário quanto clicando no botão de nova conversa. Aqui ele vai listar todos os usuários que tem já cadastrado. Então, posso mandar aqui uma mensagem, opa, testando. Ele envia a mensagem, já chega em tempo real lá para o destinatário, porque aqui é tudo comunicação WebSocket, né? Então, se a gente fosse fazer com o HTTP padrão, a gente ia ter que ficar dando refresh aqui o tempo todo no chat. Então, aqui com o WebSocket a gente já consegue se comunicar se baseando em eventos. Então, quando um evento é acionado, a gente consegue atualizar ali automaticamente, né? Então, show de bola, né? Posso responder aqui. Então, aqui ele vai contabilizando também, ó, teste. Então, ele vai contabilizando o que o usuário tem de mensagem não lida. Quando ele abre o chat, visualiza a mensagem, obviamente que ele limpa aqui o chat pendente que o cara tem para visualizar. Então, assim, para back-end, o que a gente vai usar? Eu gosto muito de usar o Adonis. Então, tem vários hoje, Express, tem o Next, tem vários, mas eu gosto do Adonis. Então, para essa aplicação eu vou usar o Adonis, porque eu acho que ele é muito completo, assim, para quem está querendo ter um back-end robusto, né? Então, ele trabalha em cima do MVC, que já é uma forma de desenvolver que eu já trabalhava, então para mim é o melhor dos mundos aqui, mas você pode escolher o framework quando você for desenvolver suas aplicações, você pode utilizar o framework que você quiser. Então aqui a gente, para WebSocket, o Adonis já tem o seu próprio provider de WebSocket, então ele tem tanto para o server quanto para o cliente, né? Então a gente consegue utilizar esse cara aqui numa boa. A autenticação também, ele tem várias formas de autenticar por ele, né? Eu vou utilizar o padrão JWT, que basicamente acho que todo mundo quase usa aí. Então, beleza, para autenticação vai ser JWT. A gente vai ter também o refresh token, né? Porque o que acontece é que o certo é você ter, quando você gera um JWT, você ter o tempo de expiração desse token, por questões de segurança, né? Então a gente vai trabalhar também com a parte do refresh token. Então quando você gera um JWT, a API te devolve um refresh token e depois quando expirar esse refresh token, esse token JWT, com o refresh token você consegue gerar um novo token e assim por diante. Então expira em 2 horas, você vai gerando novos tokens ali por questões de segurança, entendeu? Para desenvolver o próprio aplicativo, a gente vai usar React Native. Então, React Native hoje ela é um framework, uma plataforma aí que é mantido pelo Facebook, né? Então, você consegue desenvolver com JavaScript aplicativos nativos ali multiplataforma, tanto para Android quanto para iOS. Então, ele tem vários componentes aqui, a documentação dele eu acho muito boa. Então, a gente vai utilizar React Native aí para o aplicativo. Para banco de dados, eu vou utilizar o MariaDB. É um banco de dados que eu gosto aí, ele basicamente é um fork do MySQL e eu gosto muito dele, então a gente vai usar o MariaDB para armazenamento. Para subir esse MariaDB, a gente vai usar o Docker. Então assim, o Docker basicamente é um sistema de orquestração de containers que a gente consegue subir diferentes versões do Postgre, do MySQL, do MongoDB, todos os tipos de serviço que você quiser, acho que tem bastante no Docker já. E você consegue fazer isso em cima de containers, ele é baseado no Linux. E o maior benefício para mim é que, por exemplo, quando eu tinha o Windows lá, né, eu ia subir um MySQL da vida, eu tinha que ir lá, baixar o client, instalar. O client do MySQL criava muito arquivo na minha máquina. Então, se eu quisesse trocar de versão do MySQL, era um parto, porque eu tinha que ir lá, tinha que desinstalar, tinha que ficar procurando arquivos na minha máquina para trocar de versão. E já com Docker não. Docker, por exemplo, eu tenho alguns containers aqui, ó. Então, poderiam todos eles estar, ó, aqui é o Redis, né? Eu tenho em diferentes versões.
aqui no caso está na mesma versão, mas eu poderia ter ele em diferentes versões, que sem problema. Se eu quisesse excluir a versão 11, eu viria aqui, docker rm, esse container, pronto, a versão 11 já saiu da minha máquina, eu só ficaria com outra versão. Então por isso que eu gosto de usar Docker e por isso que nesse aplicativo a gente vai usar Docker. E como bônus aí, mais para frente, na hora que a gente terminar esse aplicativo, a API, tudo certo, a gente pode fazer o chat também em React.js, que basicamente é o Facebook que mantém também, mas é para aplicações web. Então a gente consegue fazer aplicações web utilizando React.js. Beleza? Então sem muita conversinha, vamos para o código, que é o que interessa. Nossa API então. Então basicamente aqui, para iniciar nosso back-end, a gente tem que instalar o CLI do Adonis. Se você não quiser instalar o CLI, você pode usar o npx também para rodar os comandos do Adonis. Eu, como já tenho instalado o CLI aqui na minha máquina, eu vou já ir para o próximo passo. Então aqui, para iniciar um projeto, você tem que dar Adonis New e o nome do projeto, né? Então, como o nosso caso aqui, o front-end vai ser em React e React Native, a gente não precisa ter a parte do full stack do Adonis, que o Adonis basicamente ele tem a parte de view nele também. Então seria as views, que são as telas, e o back-end, que é a API. Mas no nosso caso, a gente só precisa da API, que é a parte do back-end. Então a gente vai dar esse comando iniciando o projeto e -- API -only aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na pastinha do projeto que eu quero criar. Então eu vou dar Adonis new whats chat API -only, que eu só quero a parte de API do Adonis. Então vamos esperar que ele iniciar aqui o projeto. Instalando as dependências, show de bola. Beleza, iniciou o projeto, podemos agora ir para a pasta. Então ele dá as instruções aqui, ó, abra a pasta WhatsApp, WhatsChat, desculpa, e Adonis serve --dev. Então vou lá, cd WhatsChat. Esse Adonis serve --dev, ele serve para iniciar o servidor do Adonis, o packager, né, do Adonis. Então eu vou abrir aqui no meu VS Code, dou um code ponto aqui, ele já tem a variável ambiente configurada no meu Mac, ele abre o projeto aqui no meu VS Code. Então o que acontece? Eu vou abrir aqui um terminal novo. Eu gosto de colocar sempre 2 terminais, um para instalando as minhas bibliotecas e o outro para vendo o package, como é que está rodando, né? Então se eu der um Adonis serve, ele também vai rodar. Só que se eu mudar algum código aqui na minha aplicação, ou se eu tentar rodar uma migration, algo do tipo, ele não vai dar certo. Ele até dá, mas ele diz que eu estou em produção. Então para fazer esses comandos de desenvolvimento, eu rodo a flag --dev, certo? Então eu vou rodar aqui, ó, e ele vai iniciar a minha aplicação. Se eu abrir essa URL aqui no meu navegador, ele vai dar um hello world in JSON. É a API me dizendo, ó, tô tudo certo, já iniciei aqui, tá tudo funcionando. Entendeu? Beleza. Então, o início de tudo, a gente precisa aqui criar o nosso banco de dados, certo? Então, eu vou iniciar aqui, vou criar aqui um docker ps, docker run, até já tinha criado aqui na minha colinha. Então, eu vou criar o banco de dados, que é o nome WhatsChat, porta 3306. A senha eu vou criar nessa senha aqui, e a imagem eu vou usar a imagem do MariaDB. Então, por que tem esse redirecionamento de porta aqui? Porque, como eu te falei, o Docker ele funciona em base de containers. Então eu poderia pôr aqui, por exemplo, a porta 5000, eu quero que redirecione para a porta interna do Docker na 3306. Entendeu? Como é MySQL aqui, eu vou deixar MariaDB, eu vou deixar na porta padrão, que é a porta 3306. Mas se você tivesse alguma porta já em uso, a porta 3306, você poderia pôr outra porta que iria funcionar aqui numa boa também. Deixa eu rodar aqui. Tá, ele disse que eu já tenho um container já instalado, que eu já tinha feito para testar aqui, né? Então eu vou dar um docker stop WhatsChat, docker
rm whats chat. Ok. Então agora eu não tenho mais o container. Você viu como que é fácil para remover um container aqui no Docker? Então eu vou dar de volta aqui, docker run, né, passando o nome, passando o redirecionamento de porta, passando a senha e a imagem que eu quero usar. Então vamos lá. Beleza, criou aqui já o meu container Docker. Show de bola. Então agora eu tenho que criar minha base de dados. Então eu já tenho o MariaDB iniciado, beleza. Agora eu tenho que criar minha base de dados nele, certo? Então deixa eu fechar aqui o meu cliente de banco de dados. Tá, erro do SQL Pro, beleza. Então vamos lá. Ele está no 127.0.0.1. O usuário, por padrão, é o root. A senha é aquela que a gente colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porta padrão 3306. Eu vou colocar aqui só para dizer que eu coloquei. Testar conexão, conexão bem sucedida. Show de bola. Vamos salvar aqui essas alterações para ficar já a conexão feita aqui, né? Pronta, salvo. Vamos conectar. Ok. Aqui eu não tenho nenhuma base de dados ainda, eu vou criar uma base de dados. Então, o MariaDB é uma instância que eu posso criar várias bases de dados nele, né? Então eu vou criar aqui a minha base de dados que se chama Whats Chat, né? O padrão que eu coloco UTF-8 e adicionar. Show de bola, já temos a nossa aplicação, a nossa base de dados criada. Maravilha. Então, o que acontece? Eu tenho que configurar aqui no Adonis também, né? Então, se eu for aqui, por exemplo, na documentação, eu tenho que ver que para a base de dados eu preciso rodar aqui um comando para instalar o MySQL, o provider do MySQL para o Adonis. Então aqui, ó, beleza. Ele diz que eu tenho que instalar esse Lucid aqui, mas pelo que eu vi, ele já vem configurado já quando a gente roda aquele API only. Ele já vem já com esse Lucid instalado. Tanto é que se eu for lá nos meus startapp.js, já tem lá o meu Lucid Provider. Se eu for lá no meu Ace Providers, já vai ter o provider de migrations. Quer ver? Migration Provider. Então, teoricamente, já está instalado. Se der algum erro, a gente vê junto aqui. Beleza. Então eu vou ter que instalar aqui o nosso client do MySQL, né? Então vamos instalar aqui, ó. Vou pegar aqui meu comandinho. Beleza. npm install MySQL --save. Maravilha. Então já instalamos o nosso provider aqui do MySQL, então a gente precisa agora, nas variáveis ambiente aqui, ele já tem tudo automatizado para a gente, o que a gente precisa colocar aqui para ele se conectar no nosso banco de dados. Então o nosso banco de dados, ele é aqui para o Adonis MySQL, né? Porta 3306, se fosse a porta 5000 do Docker, eu colocaria a porta 5000, mas eu coloquei lá no Docker, que é 3306, redirecionando para 3306. Então, beleza, 3306. O usuário é root, a senha é aquela senha que a gente colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o banco de dados é o Whats Chat. Show de bola. Vamos salvar isso aqui. E agora, se eu for ver lá, por padrão, o Adonis já cria algumas migrations para mim. Então, migration basicamente é você conseguir compartilhar o teu banco de dados com todos os desenvolvedores do time. Então, a migration, você consegue, quando você roda a migration, quando ela está executando, subindo a migration, ela, aqui nesse caso, ela vai criar uma tabela usuários com autoincremento, vai criar o campo usuário, vai criar o campo e-mail e criar o campo senha. E vai criar dois campos que se chama create the e update the. Então, o que acontece? Se por algum motivo deu alguma falha, eu quero voltar todas as migrations. Então, eu dei o comando para rodar as migrations. Ele rodou, subiu o método up. Ele sempre executa o up quando está subindo as migrations. Então, ele criou essa tabela e ele foi para a próxima migration, que é the token, que ele cria também porque ele precisa, algumas funcionalidades de autenticação, ele precisa dessa tabela. Então, ele executou o up, que também dá the token. Então, ele vai criar uma tabela de tokens com esse campo user ID, que é relacionado com a tabela users, no campo ID. Olha como que fica fácil criar um relacionamento.
Então ele cria o campo token também, é o campo not nullable, né? Ele cria o campo tipo e se esse token já está revogado ou não, porque a gente vai criar refresh token e esses refresh token ficam armazenados nessa tabela. Então ele armazena para o usuário Ebner. Então ele tem tantos tokens que ele pode usar para renovar o token JWT dele, né? Beleza, então ele criou essa tabela. Se caso der algum erro e eu tiver que voltar essas migrations, ele vai executar o método down. Eu estou baixando as migrations, algo assim, né? Que dá para entender aqui pelo que ele escreve. Então ele vai excluir a tabela de tokens, depois ele vai excluir a tabela de usuários. Então a migration sempre é uma sequência. Você, assim, quando você está só você no projeto, você pode ficar voltando e rollback e executando de volta as migrations. Tipo, eu rodei essas migrations. E eu esqueci de colocar um campo aqui, por exemplo, o campo idade, né? Então eu vou vir aqui, table.datetime, por exemplo, algo assim, né? Burn at, né? Aí beleza, voltei todas as migrations e rodei. Só que se eu tiver com vários desenvolvedores no meu time, eu tenho que criar uma migration nova. Por quê? Para não dar conflito lá para eles. Então, por exemplo, eu esqueci de colocar um campo aqui novo. Então eu tenho que vir lá, Adonis, make, migration, aí add, input, por exemplo, burn at in users, certo? Então eu vou lá, vou rodar essa migration. Aí eu vou dizer que eu vou selecionar uma tabela, porque como eu quero embutir um campo aqui, eu tenho que selecionar a tabela de usuários. Então select table, né? Ele vai criar aqui para mim. Aí sim eu posso selecionar aqui a tabela users e posso lá table.datetime e incluir o campo aqui. Então ele vai rodar na sequência. Se eu mandar esse código para os desenvolvedores do meu projeto, não vai ter problema, porque daí eles vão rodar o comando Adonis Migration Run e vai estar na sequência, vai adicionar um campo lá na base de dados, na tabela usuário, na sequência. Não vai ter nenhum problema na estrutura da base de dados deles, entendeu? Eu espero que eu consegui explicar como que funciona basicamente migrations. É que eu tive muita dificuldade com isso, então por isso que eu foquei bastante em explicar aqui para que serve a migration. Então deixa eu excluir essa migration aqui e a gente vai executar as nossas migrations agora. Então se eu der um Adonis Migration Run, ele vai executar as duas migrations que tem, que é a de usuário e a de token. Então ele vai criar as duas tabelas. Se eu for lá no meu banco de dados agora e der um atualizar, ele criou minhas duas tabelas. E com relacionamento, criou a de tokens se relacionando com os usuários. Então, show de bola. Então, o nosso banco de dados já está funcionando. A autenticação, pelo que eu dei uma olhada aqui, o Adonis ele já vem já com a parte de autenticação feita. Então, ele já cria essa parte já para gente, quando a gente usa aquela flag API only. Então, basicamente, é só a gente configurar se a gente quer o JWT, quer o Session, quer o Basic, né? Então, vamos configurar isso agora. Então, aqui no Setup, mesmo ele já pré-configurado, eu gosto de rodar de novo isso aqui, porque eu posso selecionar daí para ele já deixar os arquivos todos configurados para JWT. Então, eu vou rodar aqui o comando Adonis Out, Adonis install, né, @adonisjs/out, que é o provider de autenticação do Adonis. E aqui ele fala que qual autenticador que eu quero usar, né, no projeto. Aqui no nosso caso vai ser o JWT. Então eu seleciono o JWT, beleza? Eu quero usar Lucid ou Database. No meu caso que eu vou usar Lucid, porque eu vou querer fazer queries utilizando o JavaScript e tal. Então o Lucid para nós aqui se encaixa melhor. Então é Lucid. Beleza. Aqui ele dá umas instruções, sempre quando você instala algum provider do Adonis, ele te dá algumas instruções. Nesse caso já vai estar configurado, vamos só revisar. Se eu for lá no Start App, se eu der um Command F aqui, ó, Alt Provider já está configurado. Esse Global Middleware aqui também já está configurado. Então se eu for aqui no kernel, ver aqui,
global meter. Aqui é se eu quisesse registrar um middleware global também, então eu consigo no Adonis colocar um middleware para executar em todas as rotas, eu também consigo, né? Ele só diz que tem que ser depois da rota de sessão aqui. Beleza, aqui é se eu quisesse registrar um middleware com nome, então eu poderia também criar vários middlewares aqui. Por padrão, a gente vai usar o próprio middleware de autenticação do Adonis, então não vai ser necessário a gente criar um middleware nomeado aqui nosso, né? Então eu acredito que para a parte... para o WebSocket também ele diz que eu posso configurar aqui o middleware para os WebSockets, então às vezes a gente configura só a rota de HTTP, mas a gente precisa também configurar um middleware para o WebSocket, então a gente conseguiria fazer com isso daqui, mas o WebSocket fica lá para frente. Então acredito que a parte de banco de dados, a autenticação e o início da API aí a gente já tem configurado. Então vamos para a próxima aula que vai ser criar a própria autenticação.